Este não é um espetáculo sobre o passado. É um chamado à memória. Houve um tempo em que o Brasil aprendeu a sussurrar. Um tempo em que os militares ocuparam o centro do poder. Em que a ditadura militar transformou o Estado em vigilância. E o poder dos militares se impôs sobre a vida civil. Pensar virou risco. Discordar virou crime. Falar virou perigo. Para alguns, esse tempo pareceu organizado. Pareceu seguro. Pareceu bom. Mas não foi. Foi um tempo de repressão disfarçada de ordem, de censura travestida de moral, de medo bem vestido, onde o silêncio era imposto e a obediência exigida. Falamos hoje desse período sombrio da nossa história, porque esquecer é permitir que ele se repita. E porque, passados tantos anos, novos documentos, relatos e memórias vieram à tona, revelando o que foi escondido, negado ou apagado. Falamos, sobretudo, dos que não viraram manchete, dos anônimos, dos estudantes perseguidos, dos operários calados, das mães que escreveram cartas que nunca tiveram resposta. Este projeto não acusa, ele lembra. O tempo, esse grande revelador, afinou a escuta da história. E hoje sabemos mais. Vemos com mais clareza. Compreendemos com mais responsabilidade. Por isso, afinando a história. Porque contar o passado exige precisão, sensibilidade e coragem. Porque a história não é estática. Ela se revela aos poucos, nas vozes que resistiram, nos papéis que sobreviveram, nas memórias que insistem em viver. Hoje, quem fala é a música. Quem fala é a palavra. Quem fala é a memória. E enquanto ela falar, o silêncio nunca mais será imposto. Ei, pode entrar. Ah, os outros acordes, deixa o portão aberto. Nossa, amor, que bagunça é essa? Ah, tava organizando algumas coisas no guarda-roupa e acabei encontrando esse baú com algumas coisas antigas. Que tantos papéis e fotografias são essas? Ah, minha filha, eram algumas cartas que eu troquei com o seu avô e com algumas outras pessoas que a gente encontrava pelo nosso caminho em alguns momentos. A senhora nunca me falou dessas pessoas, vó. Aliás, a senhora nem muito me falava do Lolo. Me fala um pouco sobre ele. Ai, minha filha, eram tempos difíceis, muito difíceis. Agora eu fiquei curiosa, vó. Como assim? Ah, a gente era recém-casados, né? Sua mãe tinha 3 aninhos, né? A gente era feliz, a gente tinha muitos planos, a gente tinha tantos sonhos. Nossa, mas eu não tô gostando desse tom. O que aconteceu? Ai, o seu avô, ele era uma pessoa muito boa, que ele ajudava quem precisava, né? Do jeito que ele podia, até como ele não podia. Mas o que aconteceu? Naquela época, nosso país ele ficou muito difícil de se viver. O seu avô, ele teve que fugir por muito tempo. Só que ele não sabia por quanto tempo, só que ele me prometeu uma coisa, que ele ia voltar. E nesse tempo, nesse período, ele mandava algumas cartas, né? E só que ele não podia escrever muito. E até em algumas cartas, ele tinha que não poderia escrever com o nome dele. Ele cantava alguns nomes engraçados. Nossa. Agora lê isso daqui. Os amores na mente, as flores no chão, a certeza na frente, a história na mão. Caminhando e cantando e seguindo a canção. Aprendendo e ensinando uma nova lição. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Eu conheço essas palavras, não é daquela música? Sim.
filme Ainda Estou Aqui? Sim, é aquele do Oscar? Isso, esse mesmo. Pois então, naquela época, o nosso país estava passando por um momento muito difícil, muito conturbado. O presidente que foi eleito, ele havia sido deposto. Tiraram ele do poder. E quem assumiu foram os militares. Eles não eram tão gentis com a gente como a gente merecia. E sendo franca, eles eram até um pouco autoritários demais. Mas como assim, vó? Deixa eu te explicar. Primeiro eles fecharam um congresso, sabe? Onde fica aquelas pessoas que fazem as leis, onde eles, assim, isso é do nosso país. Sim. Então, primeiro eles fecharam ali. Depois eles cancelaram o mandato do parlamento, que são aquelas pessoas que ficam falando sobre nós, né? Só que daí o que acontece? Eles não podiam fazer isso, eles perderam esse papel. Nossa, mas e a Constituição? Ela permitia isso? Pois então, minha filha. Eu lembro que até uns jornalistas levantaram isso, só que os militares ficaram sabendo. Aí eles fizeram uma nova Constituição que a partir dali permitiam tudo que eles quisessem, eles poderiam fazer. Isso é um absurdo e o povo não fez nada. Fez. A gente tentou, minha filha, mas eles não deixaram, eles censuraram tudo. Tudo eles censuraram. Manifestações que tinham, eles censuravam. Até aqueles que eles imaginavam ter a possibilidade de manifestação. O povo, eles não podiam decidir por si só. Não deixava a gente pensar, não deixava a gente cantar, não deixava a gente falar, sem medo. Até mesmo essas cartas, como essas. Tudo isso aqui, minha filha, todas essas ordens que os militares davam ficaram conhecidas como atos institucionais. É por isso que aqui o vô assinou como Pardal e não Ricardo, que era o nome dele? Sim, e dependendo do que ele escrevia, ele poderia ser perseguido, ou até pior, ele poderia perseguir a gente.
Nossa, pelo perigo que ele sofria pra ajudar essas pessoas, ele realmente era uma boa pessoa. Sim, você tem razão. Ele amaria ter te conhecido. Você amaria ouvir as histórias dele. Vejo muito dele em você. Neta, por isso que você tá olhando no fogo. Acho que eu queimei o fogo, que meu arroz. Eu vou pegar o fogo e vou arrumar as coisas pra almoçar. Que droga, vó, agora tava ficando legal? Ah, seja por isso. Continuamos depois do almoço. Mas enquanto isso, pode ficar olhando, mexendo. Agora, vou ficar assim. Lembrando muito obrigada, vó.